Bom dia a todos. Meu nome é Olímpio Coutinho, sou aqui do efetivo do ITA, sou professor da pós-graduação do programa PG-CTE e vou fazer a mediação dessa sessão de fotônica aplicada. Eu sou também coronel da reserva, né, servindo atualmente aqui no ITA, e minha área de atuação também é a área de fotônica, né, aplicada em guerra eletrônica. Essa sessão, a dinâmica, né, da sessão uma inovação que a gente está fazendo no ITA aqui no CIG, a partir desse ano, né, e que as sessões estão disponíveis, as apresentações e os papers estão disponibilizados na internet desde o dia, assim, já há alguns dias, né? Então, espera-se que os participantes da sessão sejam presenciais, assim como aqueles que estão assistindo ao vivo a apresentação. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e está sendo gravada, ok? Também aproveito para dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo online. Então, a dinâmica da sessão é que a audiência já tenha assistido a apresentação, já tenha tido contato com o paper, e esse espaço aqui de apresentação do artigo é diferente daquela forma tradicional que a gente tem visto em congressos anteriores, e até mesmo como um aprendizado que nós tivemos aí da pandemia, né, onde as apresentações foram online e deram bons resultados. A gente está fazendo uma mescla aí dos dois formatos. Então, esse espaço aqui, ao invés do autor apresentar o paper que ele fez, né, a gente vai convidar os autores para sentar à mesa aqui, né, para discussão, e o espaço aí de 15 minutos vai ser dedicado à discussão do artigo, já subentendendo que a audiência, né, e os interessados pelo artigo já tenham tido contato e vão usar esse tempo para discussão com os autores. Ok? Então, iniciando a nossa sistemática, né, eu convidaria, né, os autores, né, do primeiro artigo, né, que é o Influence of Cosmic Radiation on RF Signal Envelope Detector Assisted by Microwave Photonic on Board CubeSats. Essa apresentação, o primeiro autor dela é o André Paim Gonçalves, que era esperado ele estar aqui, mas ele foi acionado ele é comandante, né, oficial da Marinha, e foi acionado por uma reunião de urgência e não vai poder participar, né? Tem também como autor o Felipe Streitenberg, né, também sou coautor do artigo, o Felipe Araújo Martins, da Marinha, o Heitor Albuquerque, também da Marinha, e o Ricardo Marques Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense. Então, o único autor presente aqui sou eu. Então, né, quando for o tempo do artigo aí, eu vou fazer o comentário e vou estar aberto à discussão, né? Eu gostaria de também convidar o comandante Alessandro a sentar-se à mesa aqui, que vai falar sobre o artigo dele, como primeiro autor, que é a aplicação de comunicação ótica intersatélite na formação em voo em missões de geolocalização. O paper tem o comandante Alessandro Santos como primeiro autor, a Thaís Franco, do ITA, professor Willer Santos, também do ITA, e o professor Wilson, também do ITA, e da Universidade de Brasil. Gostaria também de convidar o Gabriel Nunes, que é o primeiro autor do paper Simulation of an Interferometric Fiber Optic Gyroscope Applied to a Rocket Model. Esse paper tem como primeiro autor, né, como eu já falei, o Gabriel. Depois nós temos também como coautores, né, o Antônio Carvalho, do ITA, o Alberto Tavares Júnior, também do ITA, Luiz Vitor, do ITA, professor João Sakamoto,
do IAV, né, do Instituto de Estudos Avançados, e da professora Neuza, do ITA, Neuza Oliveira. Então, eu vou inverter um pouco aqui para o primeiro paper, né, da discussão seria o do comandante Paim. Eu vou dar uma invertida aqui, já acertei com o Alessandro e com o Gabriel, para não ficar repetitivo, eu continuar falando e apresentando o paper. Tá ok? Então, eu pediria, né, nesses primeiros 15 minutos, né, 5 minutos, se o comandante Alessandro poderia tecer, né, fazer um breve resumo do paper, tecer alguns comentários que ele ache relevante, para depois a gente colocar em discussão aí o paper. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Esse artigo ele trata sobre um trabalho de mestrado do senhor Leonardo dos Santos, do INPE, né, defendido em 2021, que trata sobre enlaces de informação em voo com o objetivo de geolocalização, né? Só que esse artigo que nós fizemos, nós colocamos uma seguinte pergunta, né? Se nós tirássemos o enlace na formação em voo de RF e colocássemos a comunicação óptica sim. E no caso, qual seria o efeito disso, né? Mas especificamente a potência mínima de transmissão entre satélites, visando o quê? Né, futuramente, né, utilizar comunicação óptica intersatélites, informação em voo, né, e também em especial utilizando nanodispositivos fotônicos, ou seja, nanochips, né, em especial antenas optical phased array, que são antenas ópticas que não estão utilizando mais servodispositivos como lentes, servomecanismos, espelhos e outras coisas. Que atualmente esses tipos de servomecanismos, eles são grandes, né? São muito pesados, para serem embarcados em nanosats, cubesats. Então, nós, ao fim, né, fizemos uma série de simulações, verificamos a potência mínima, né, para cada distância relativa de cubesats, e nós verificamos o quê? Que a potência mínima transmitida ela está adequada para ser utilizada em nanodispositivos fotônicos, né? Então, assim, um chip na escala de microns, né? Ela poderia ser muito bem utilizada para esse tipo de missão espacial, né? Então esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Bom, obrigado, Alessandro. Eu perguntaria se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Bom dia a todos. Comandante Alessandro, o senhor falou que são nanodispositivos fotônicos, né? Primeira pergunta, o senhor já tem ideia assim, de qual a funcionalidade desses dispositivos? Os senhores chegaram a projetar algum dispositivo utilizando algum tipo de software, e qual software seria? Sim. Então, para comunicação óptica intersatélite, né, que seria a transmissão do feixe óptico entre dois satélites, o principal fator negativo, né, para esse tipo de transmissão é exatamente o apontamento,
tá? Então, é o apontamento de todo assim, esse projeto para uma emissão espacial, o apontamento do feixe óptico é a pior fase. Só que é o seguinte, existem missões espaciais que já utilizam esse tipo de comunicação óptica, já tem algumas missões espaciais em projetos, em algumas já estão até bem assim, avançadas, e essa temática continua. Só que, além desse erro de apontamento, o grande problema, como eu até falei anteriormente, é exatamente a aplicação de utilizar espelhos, lentes e servo dispositivos para fazer este apontamento. Por quê? A cada movimento de um espelho, uma lente ou um servomecanismo, ele vai gerar um ruído nesse feixe. E esse erro vai ainda aumentar ainda mais. E com a antena Optical Phased Array, o nanochip da antena Optical Phased Array, por utilizar apenas o efeito termoóptico, né, de alterar o índice de refração do material, né, e no caso, consequentemente, vou alterar a fase e, por fim, alterar o ângulo de apontamento do feixe, eu já ganho por esse lado. E isso hoje em dia, né, para a parte espacial ainda não está sendo usado. Está sendo usado muito assim para LiDAR e para veículos autônomos. Esse tipo de chip, esse tipo de antena Optical Phased Array. E atualmente que o pessoal está começando a pensar e passar essa tecnologia para a parte espacial, para ter esses mesmos benefícios, né? Esse trabalho, na verdade, é a minha pesquisa de doutorado, né? E toda a simulação feita durante esses anos que eu estou fazendo o curso aqui, eu estou usando o software de simulação fotônica ANSYS Lumerical. Né? Então, toda a parte de projeto de guia, simulação de projeção do feixe, né? A determinação de ângulo de fase, apontamento, essas coisas, eu estou fazendo tudinho por esse software. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta mais da plateia? Eu pergunto se tem alguma pergunta online. Ok. Eu tenho uma pergunta que, quando você fez a consideração de potência, você considerou que toda a potência estava incidida no fotodetetor, que seria o receptor. Mas você está considerando distâncias da ordem de 100 quilômetros, né? E certamente, né, você tentar botar uma mira num fotodetetor a 100 km, qualquer erro de apontamento vai ser crítico, né? Que você, então, provavelmente, o teu sistema, a tua malha de controle de apontamento vai ter que ser muito sensível, muito rápida e precisa. Então, em geral, quando a gente tem esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente tenta expandir o feixe, ok? Para que o spot que chegue no outro ponto do laser, quando você quer iluminar alguma região, que na verdade é isso que você está fazendo, você expande o feixe para exatamente você manter o fotodetetor dentro daquele cone de iluminação. E isso aí tem uma densidade de potência. Então, quer dizer, a potência que vai ser assim, a potência total, na verdade, é a integral diária daquela densidade. Você fez esse tipo de consideração, né? Assim, tipo assim, vamos expandir um feixe para a gente ter uma área maior e não ter o problema de apontamento, e com isso a potência vai reduzir tanto, e nós temos que... Isso foi feito, esse estudo? Sim, senhor, foi feito. Foi feito, né? Então, nós colocamos nós acabamos simulando, né, a largura de uma lente, né,
E isso aí nós conseguimos verificar que ela foi, com essa largura de lente, seria suficiente acabar atingindo toda a área do fotodetector. Então assim, pelas simulações, nós conseguimos verificar que todo o feixe óptico chegaria, para aquele fotodetector em uma certa potência desejável, que fosse transferido todos os dados para o outro satélite. Nanosatélite, quer dizer, perdão. Certamente. Mas a minha questão não é só a lente, porque você tem um CubeSat, ele é pequeno. Eu imagino que um feixe iluminando um satélite, ele é muito maior do que o próprio satélite, né? Então, não seria só... A minha pergunta até refaço, não é a área do fotodetetor, é a área da lente. Mas mesmo assim, a área da lente ainda vai ser pequena. O feixe teria que ser mais... O spot teria que ser bem maior do que a própria lente, para você manter sempre o satélite dentro do spot. Né? Isso deu sim, Coronel. Tá. Isso aí deu sim. Eu até fui assim, até um pouquinho mais além, que ele cobriria toda a área do CubeSat, né? A área onde estaria o ponto de recepção dele. Ele cobriria sim. Entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, então a gente está com 19 minutos aqui da sessão e 5 minutos eu considerei que foi de apresentação minha, então eu já passaria então para o próximo artigo, né? Então eu pediria, né, ao Gabriel, se pudesse fazer um resumo aí do seu trabalho aí, né, e alguns pontos importantes, né, que a gente coloque em discussão. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Nosso trabalho, na verdade, é uma simulação de um giroscópio a fibra óptica aplicado a um modelo de um foguete. Então, partiu do princípio de que lá no IAV a gente faz giroscópios a fibra óptica. E a gente percebeu que tinha um gap entre quais eram os requisitos importantes para qual tipo de missão que o giroscópio seria aplicado. Seria aplicado para um avião, para um lançador de satélites, um submarino. Cada tipo de missão precisaria de requisitos de sensores do giroscópio diferentes um do outro, né? Então, em parceria com a professora Neuza, que é da disciplina de elementos de navegação, a gente juntou alguns modelos de como simular os ruídos principais de um giroscópio e aplicamos isso numa malha de controle de atitude de um veículo lançador de microsatélites. Então, em conjunto com isso, a gente também aproveitou, já pegou um giroscópio MENS de grau tático para fazer uma comparação também junto a isso. Então, os 3 principais ruídos, a gente explicou como funciona, aplicou nesse modelo e viu qual era o resultado de navegação. Anteriormente, essa navegação, essa simulação era feita usando um giroscópio ideal, então não tinha nenhum tipo de ruído aplicado, era mais para analisar a malha de controle da aeronave, né? E a gente, agora, com essa simulação, a gente consegue, por exemplo, o próximo passo seria simular uma missão de maior tempo de duração. A que a gente simulou tinha um pouco mais de 80 segundos. A gente poderia ver qual seria a diferença agora ao simular um voo de 2 horas ou 10 horas. Agora que a gente tem esses modelos em mãos para ver quais aplicações são mais interessantes e qual giroscópio a gente precisa realmente usar. A gente não precisa de um giroscópio de grau estratégico para fazer uma missão de 30 segundos, por exemplo. Resumidamente, foi isso o trabalho. Bom, obrigado, Gabriel.
Eu assisti a apresentação, excelente trabalho, né? Eu tive bastante contato com o pessoal do IAV, né? Eu fiz meu doutorado lá no IAV, e há muito tempo atrás, né? Mas não mexia na área de sensores nem de giroscópio, mas como a gente não tinha material no nosso laboratório na época para fazer processamento de sinais usando fotônica, eu fui para lá e acabei usando todos os componentes, tudo lá do laboratório de giroscópio para fazer minha pesquisa, que hoje é feita aqui no laboratório do ITA, aqui, né, de processamento fotônico de sinais. Eu pergunto se alguém na plateia tem alguma pergunta. Romildo? Pois não. Você disse que fez uma comparação desse modelo de interferômetro com ruído em relação ao ideal de referência, não foi? E quais conclusões vocês chegaram nesse trabalho? Para esse modelo de controle que foi estudado, é um modelo que o Adalberto, que é um dos autores, fez durante o mestrado dele. O propósito do controle dele era controlar a atitude do veículo lançador de microsatélites. Então, para a atitude, mesmo com os ruídos, considerando o ideal, o controle ainda continuou controlando a atitude corretamente, seguiu todas a trajetória ideal que foi colocada para o foguete seguir, né? E deu... na simulação, como é um controle só de atitude, a posição final deu um erro grande. A atitude, a gente não conseguiu calcular erro, foi coisa de miligraus de diferença no final da atitude, mas a posição deu uma diferença grande. A própria trajetória ideal do controle, considerando um giro ideal, que a gente tem uma trajetória que a gente coloca para o foguete seguir, e utilizando um giroscópio ideal, a gente tem a posição final. Essa posição final já deu um erro ali de 1%. E quando a gente colocou o giroscópio com os ruídos, o erro subiu de 1%, foi para 5%, quase 6%. Então, para a posição, o que na verdade não era o controle não foi implementado para isso, ele deu um erro maior, mas ainda está ali dentro de uma faixa relativamente aceitável. Mas a atitude, que era o foco do controle, seguiu perfeitamente. Tem alguma pergunta na internet, o Krieg? Não, né? Uma pergunta que eu faço é: vocês pensaram numa forma de fazer esse teste, né? Porque eu acho que você tem tudo pronto para fazer uma simulação hardware in the loop, né? Ou seja, você colocar o giroscópio, né, trabalhando assim, o real lá, e alimentar o simulador. Existe alguma intenção de chegar nesse nível? A gente pensando no hardware in the loop, a gente na verdade não tinha isso em mente ainda não. Era mais a gente tem os giroscópios lá e a gente tem as características de ruído. A gente poderia até implementar isso, mas o próprio sinal já representou tão bem o giroscópio que para a simulação eu não sei se vale a pena o empenho. Ao simular o sinal, ele já recupera uma característica de ruído bem similar ao próprio giroscópio mesmo. Então, durante a simulação, a gente testou os modelos e a gente fez igual a gente recupera o ruído do próprio giroscópio lá no laboratório. A gente mede o sinal dele parado e faz uma variância de Allen. E com os sinais que a gente simulou, essa variância de Allen e o sinal gerado deram... Se olha um comparado com o outro lá, dá praticamente a mesma coisa. Inclusive, os valores recuperados representam isso, né?
Então, não sei se valeria a pena colocar o giro no hardware in the loop para fazer isso. Daria para tentar. Ok. Então, uma outra pergunta que eu faço você simulou o erro, mas na verdade o ruído, né? Mas a pergunta é: o erro que o sensor, né, quando você vai fazer a medida, ele tem um erro inerente. Ele está inserido nesse ruído ou você já considera que ele está fazendo uma medida exata e você só adiciona o ruído? Na verdade, pela variância de ala, a gente já obtém os erros envolvidos em todas as etapas do sensor. Por exemplo, todos os ruídos brancos da ótica, da eletrônica, estão já na variância de Allen. O drift de bias eletrônico, que é o 1 sobre F, é representado também. Tem um outro ruído que é 1 sobre F ao quadrado, que também está lá. Tudo isso, na hora que a gente faz uma variância de Allen no giroscópio, os ruídos e erros de todos os sistemas envolvidos na medição são representados por essa variância. Então, quando a gente simula um sinal que retorna uma variância com os mesmos valores, teoricamente a gente também está considerando que todos aqueles mesmos equipamentos estariam contribuindo de alguma forma para o sinal final. Entendi. Uhum. Obrigado. Pergunto se alguém gostaria de fazer mais um comentário, algum comentário. Ok. Bom, então agradeço ao Gabriel, já chamar de comandante Gabriel, que a gente tem aqui no ITA um militar da Marinha que chama Gabriel. Mas parabéns aí pelo trabalho, né, e pela toda a equipe aí que fez esse trabalho. Bom, eu passaria então agora, eu vou passar agora então a discussão do paper, né, que deveria ter sido o primeiro, mas em função da impossibilidade do André Paim estar aqui presente, né, eu vou fazer a apresentação dele, né. Bom, então esse trabalho, né, do nosso trabalho aí encabeçado aí pelo André Paim, ele é um trabalho que utiliza, né, fotônica para fazer processamento de sinal radar, né. Na verdade, isso é uma continuação, né, da concepção que a gente criou, né, de detectar um sinal, medir a envoltória, ou seja, o pulso radar, usando fotônica, que é o princípio de funcionamento do sistema, né? Esse paper já foi publicado, né, num congresso, né? A gente está submetendo para uma publicação em Journal, e o André Paim ele partiu, né, para, poxa, já que a gente tem esse conceito, né, de detecção de envelope, né, de sinais radar, né, usando fotônica, se isso aí muito aplicado, né, a sistemas de guerra eletrônica, né, de aquisição, né, e análise de sinais radar, né, o Paim fez a pergunta: se isso fosse empregado num satélite, né, em especial num CubeSat, como que seria, né, quais os efeitos, né, que poderiam degradar ou até comprometer, né, o funcionamento, né, a longo termo, né, no prazo de vida útil aí de um satélite, né? E como assim, o princípio de funcionamento, né, do detetor de envelope radar, usando fotônica, utiliza fibra ótica, existe um efeito, né, a radiação cósmica, ela introduz um efeito na fibra ótica que muda o índice de refração da fibra ótica e escurece a fibra ótica. Então, o Paim ele fez um estudo, né, sobre
qual que seria o impacto desse efeito na fibra ótica, em especial no elemento-chave da fibra ótica, que é a grade de Bragg, né? Que a grade de Bragg é um filtro óptico que depende que funciona, né? O princípio que tem como princípio de funcionamento a variação periódica do índice de refração na fibra ótica, né, num determinado comprimento. Né? Esse comprimento é da ordem aí de milímetro, né, ou até décimo de milímetro. E, então, um escurecimento, uma alteração do índice de refração causado pela radiação cósmica poderia deslocar a frequência, né, o comprimento de onda, né, desse filtro e, com isso, comprometer o funcionamento do sistema como um todo. Então, o trabalho foi feito baseado em publicações, né, que, dependendo do índice de radiação, qual que seria o deslocamento da frequência, né, da frequência central dessa grade ou desse filtro óptico. Tá? E foi feito, também consideramos também uma blindagem, né, que é uma blindagem de alumínio, foi colocado em 5 milímetros essa blindagem de alumínio, e foi estudado qual que seria esse efeito, né, ao longo de uma absorção dessa radiação durante 1 ano, 2 anos e assim por diante. Né? E a conclusão foi que realmente impacta, mas na vida útil do sistema, essa alteração de comprimento de onda de ressonância do filtro não comprometeria o funcionamento do sistema de detecção, ou seja, o receptor radar ia continuar funcionando ao longo da vida útil do satélite. É claro que tem, né, isso a gente nem considerou as capacidades de ressintonia do laser, né, ou da mudança de temperatura na grade. Foi simplesmente uma hipótese que nós fizemos de, se o sistema fosse travado, ou seja, eu não mudaria o comprimento de onda do laser e nem alteraria a temperatura na grade, qual que seria esse impacto. E a conclusão do paper foi que isso se encaixaria perfeitamente dentro da vida útil do satélite. Então, essa que foi o trabalho aí. Bom, agora, fazendo as vezes do share, eu pergunto se alguém tem alguma pergunta, né, na plateia e quem está participando ao vivo também. É mais uma curiosidade. A blindagem que você fez foi em alumínio 5 milímetros. Isso aí não vai ficar agregar muita massa ao CubeSat que você está analisando? E não teria outras opções, como compósitos, por exemplo, para a gente fazer essa blindagem da radiação ionizante, como nanotubo de carbono, alguma coisa nesse sentido? E como é que você blinda? Você coloca toda a fibra ótica num único compartimento e aí você faz uma caixa de alumínio em volta para fazer essa blindagem de radiação ionizante, porque alumínio realmente vai blindar a radiação ionizante, né? Eu só acho que, assim, para um CubeSat, eu não sei quantas unidades são, mas assim, você vai agregar muita massa. E aí o custo de mandar isso para o espaço é proibitivo, né? Começa a ficar proibitivo. Né? É só uma curiosidade. Certo. Essas considerações, né, na verdade, a gente fez o trabalho baseado numa hipótese da radiação e como que a gente poderia blindar o sistema, né? Mas eu confesso que nós não tivemos nenhuma preocupação com relação à adição de massa dentro a blindagem seria feita em toda não do CubeSat, como sim daquela unidade aonde ele vai, né? Onde é que está ele seria uma carga lá dentro, seria esse sistema, né? Então, nós não fizemos nenhuma consideração a respeito da adição de massa, foi só um estudo, né, exploratório para entender qual que seria, né, o impacto disso, né? Assim, eu vou dizer que é um estudo inicial
para dizer, ó, é possível usar. Agora, qual o tipo de blindagem? Se pode ser de alumínio, de compósito, nós não chegamos. Pode ser até um trabalho que a gente possa evoluir, né, no sentido de, ok, já que a gente conseguiu provar que é possível usar esse sistema, né, num satélite submetido à radiação cósmica, a gente começar a otimizar agora a blindagem e não o princípio de função, e não, assim, eu vou dizer assim, seria mais a questão da eficiência, né, ou melhor, a relação peso, né, dentro da missão, vamos dizer assim, não sei se eu estou expressando, mas certamente, né, não teve essa consideração e a gente está até aberto aí, né, a um futuro trabalho, né, de falar, ok, não vamos usar mais alumínio, vamos usar essa blindagem aqui e com isso a gente tem esse ganho disso e ainda consegue fazer a blindagem da fibra ótica lá. O tempo que você considerou de atividade do seu CubeSat foi de quanto tempo? Foi 1 ano e 2 anos. 1 ano e 2 anos. 2 anos. Uhum. Tá. Foram 2 medidas que foram feitas, para 1 ano e para 2 anos. Mais alguma? Pois não, Romildo? Opa. Eu entendi que teve uma parte experimental do trabalho, não é? Como que os senhores simularam os efeitos da absorção da radiação cósmica? Não, a parte experimental foi só o dispositivo, o sistema, né, que seria o detetor de envelope. Isso foi feito no laboratório. A parte de radiação, a gente usou dados, né, de literatura. Assim, quantos nanômetros, né, a grade, a gente tem o drift da grade por radiação cósmica, por absorção de radiação cósmica. Isso não foi feito, nós não fizemos a radiação cósmica em cima. Foi um dado baseado em... essa informação foi obtida baseada em informação de fabricantes de grade de Bragg mesmo. Bom dia, capitão de corveta, engenheiro naval Heitor Albuquerque, Grupo de Sistema de Guerra Eletrônica Radar, do Instituto de Pesquisa da Marinha. O comandante Paim, ele gentilmente me convidou para participar desse paper, né, como uma visão, vamos dizer assim, de um outsider, né? Eu trabalho na parte de processamento de sinais e lá no Instituto a gente normalmente desenvolve receptores MAGE, mas não receptores fotônicos, isso é uma novidade para a gente. Nós normalmente nos preocupamos com as questões, vamos dizer assim, os requisitos ambientais dos nossos sistemas e normalmente os nossos sistemas estão na superfície, né? Então, eu achei muito interessante o trabalho do comandante Paim para nos trazer essa questão da problemática da radiação ionizante, né? E, vamos dizer assim, como tratar, e dizer que também que isso é a Marinha trabalhar com satélite já é uma realidade. Então, o Instituto de Pesquisa da Marinha foi convidado para participar também do ITASAT-2, é uma discussão interna que nós temos lá, e é muito interessante que a gente possa, vamos dizer assim, estar começando o trabalho, é interessante que a gente veja o comandante Alessandro aqui participando. Com relação ao trabalho do comandante Paim, chamou a atenção a questão da simplicidade. Quando a gente fala de satélite, né, nanosatélite, a gente precisa ter um detector simples, e ele mencionou isso no trabalho dele. O senhor poderia falar sobre o ganho que existe de trabalhar com um receptor óptico, principalmente na questão da sensibilidade? Certamente. Essa ideia, né, de detecção, né, o receptor radar, o detetor de envelope, né, ou MAGE, ou RWR, né, que na verdade isso tudo se resume, né, um cristal vídeo, na verdade, é um detetor de envelope. Se a gente essa ideia de usar fotônica, ela simplifica bastante
assim, a concepção, né, e principalmente a implementação do sistema. Se esse sistema fosse convencional, né, como um receptor MAGE, um receptor de RWR, ou um receptor de inteligência de sinais, seja ele embarcado no satélite, numa aeronave ou numa embarcação, ele teria toda uma parte de radiofrequência que começaria na antena, passaria por um amplificador de RF, tem a parte de filtro, down converter, né, assim, toda esse circuito de radiofrequência que geralmente a faixa de um receptor desse vai de meio giga até 18 GHz, ou podendo se estender até 40 GHz. Né? E quando a gente fala de eletrônica convencional, micro-ondas, essa variação de comprimento de onda é enorme. Se a gente considerar o comprimento de onda de meio GHz até 40 GHz, nós vamos para a casa aí de centímetros, dezenas de centímetros, e terminamos lá em 40 GB, já na casa de milímetro. E como a gente sabe, né, a tecnologia de fabricação e de implementação do circuito está muito relacionada ao comprimento de onda e às dimensões físicas do circuito. Então, usando fotônica, a variação de comprimento de onda são 3 ou 4 casas, né, decimais abaixo da variação de um circuito convencional. E isso torna o circuito de RF praticamente insensível a variações de frequência, assim, como é que eu vou dizer? O comprimento de onda da menor frequência e da maior frequência, se comparado com o comprimento de onda central, que no caso é uma portadora ótica da ordem de 200 terahertz, é muito pequeno. Então, o comportamento do sistema é praticamente o mesmo, desde a menor frequência até a maior frequência. Então, a largura de banda é muito, muito grande. Né? Para você implementar isso com eletrônica convencional, você teria que passar aí, no mínimo, por umas 2 tecnologias, desde a eletrônica bulk, lá de circuito, do transistor e tudo, até a parte de cabo coaxial, linhas de microfita e etc. Num sistema desse, a tecnologia é a mesma, é um modulador eletroóptico, sinal de RF entrando. A única parte de RF desse sistema é o modulador eletroóptico, a linha de transmissão do modulador eletroóptico. Dali para frente, o sistema é todo óptico e, no caso dessa ideia, né, do comandante Paim, no sistema convencional tem a parte de entrada de RF, mas a parte de saída, que é lá no detetor de envelope, ainda é um sistema de radiofrequência, porque a micro-ondas ainda está no fotodetetor lá ainda. No fotodetetor não, desculpa, no detetor de RF. Então a gente ainda tem no detetor de RF um circuito de micro-ondas, assim, trazendo com isso toda a complexidade de implementação e custo. Okay? No caso dessa ideia do comandante Paim, que foi a tese de doutorado dele, a própria detecção, a saída do fotodetetor já não é mais radiofrequência para a gente colocar num detetor de vídeo eletrônico. A saída do fotodetetor já é o próprio sinal detetado do radar. Por isso que a gente chama que isso é um detetor de envelope fotônico, né? Assim, desde a entrada de RF e a saída de vídeo. Ou seja, na entrada do sistema RF, na saída é o sinal de vídeo, já em baixa frequência. E com isso a gente consegue, assim, essa é uma das grandes vantagens que a gente está vendo, né? Que é a redução da complexidade de implementação do circuito e até mesmo o custo. Uma outra vantagem que advém disso é que a gente pode ter ganho, aumentando a potência do laser, a gente consegue aumentar o ganho de RF do circuito. Okay? E como a detecção, a saída do detetor de envelope é um sinal de baixa frequência, a gente pode aumentar o resistor de carga do fotodetetor e obter uma coisa que a gente chama de ganho de transimpedância. Então, a gente tem 2 ganhos associados aí no circuito, de ganho de RF, não é nem ganho de RF, é o ganho fotônico induzido no sistema de RF.
e o ganho de transimpedância na saída. Ok? Bom, em termos de comparação, como está no paper lá, a gente consegue aí ter sensibilidades da ordem aí de 50 kV por volt, ou 50 miliwatts por milivolt. Tá? Então, isso já no paper que a gente publicou no outro congresso, a gente já faz essa comparação com dispositivos convencionais e já é maior isso. Isso para os níveis de potência e de ganho de transcondutância que nós implementamos, transimpedância que nós conseguimos. Só um comentário. Em relação à radiação, eu tive num congresso recentemente que era só sobre sensores à fibra óptica. E alguns pesquisadores estavam estudando fibras ópticas resistentes à radiação com esse propósito de pensar em substituir, por exemplo, um ring laser para missões espaciais por um giroscópio interferométrico à fibra. Só que daí a fibra tem que ser resistente à radiação. Então tem alguns estudos já sobre isso também, que em vez de isolar com algum metal, algum compósito, a própria fibra já poderia ser resistente, né? Apenas um comentário. Obrigado aí pela consideração aí, Gabriel, e já vamos considerar. Realmente, né, essa hipótese nesse artigo, a gente simplesmente escreveu com uma simples pergunta. Qual o efeito que dá? Né? Mas a gente nem considerando somente blindagem. Mais alguma pergunta? Bom, então, acho que a sessão já está até no final aqui. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os presentes, seja aqui na sala, né, bem como aqueles que estão assistindo, né, via internet. Agradecer também ao Alessandro, ao Gabriel, né, pedir desculpas em nome do comandante Paim, que realmente foi acionado aí de última hora para uma reunião aí que ele não conseguiria adiar, mas eu tenho certeza que eu espero ter representado o Paim, que escreveu o artigo, né, à altura. Então, eu agradeço a todos, dou por encerrada essa sessão e agradeço também a participação no CISH. Obrigado a todos.